Aleluia, que momento delicioso! E eu espero que você não tenha se proibido desse momento, mas tenha se permitido se deliciar e dizer, um doce Espírito aqui. Amém. Eu quero conversar com você sobre o que nós temos falado, desenvolver a nossa fé. Você não precisa se preocupar em abrir a sua Bíblia, você vai ver aí os textos sendo compartilhados. E na série Desenvolva a Sua Fé, nós temos pensado nessa série de mensagens sobre como nós podemos encontrar esperança em meio às tempestades, em meio às adversidades da vida, seja a Covid-19, seja qualquer outra circunstância que possa acontecer na sua vida, seja algo em particular no seu coração, na sua casa, na sua família, como desenvolver a sua fé. Na verdade, como encontrar a esperança, como encontrar a famosa luz no fim do túnel. A série Desenvolva a Sua Fé, ela vem tempestivamente falar aos nossos corações sobre como nós podemos desenvolver a nossa fé diante das adversidades que chegam sem anunciar, sem bater na nossa porta. Nos episódios anteriores nós vimos sobre nós nos questionarmos a Deus, e isso não é feio. Nós vimos sobre como nós podemos abrir o nosso coração para o Senhor e fazermos as nossas queixas, colocarmos diante do altar do Senhor as nossas interrogações, as nossas chateações, não com Ele, mas com o entorno, com aquilo que nós não entendemos, e aproveitar, por meio disso, nos achegarmos mais a Deus e perceber Ele vindo até nós. Semana passada, ainda que falando sobre a Páscoa, mas trabalhando sobre a série Desenvolva a Nossa Fé, nós fizemos uma pergunta sobre a Páscoa, de que trata tudo isso? Quem é o Jesus que na Páscoa o mundo celebra? Quem é Jesus que no seu coração você tem seguido? Porque seguir um Jesus que você de repente não conhece, no seu íntimo, de profundo, corre o risco e certamente te levará ao risco de caminhar para um lugar com Jesus que nunca existiu. Nós então temos estudado no livro de Abacuque que nós vimos é um profeta. Abacuque, que assim como os outros profetas, ele é um profeta que falaria em nome de Deus para o povo. Mas que no seu livro, nos 3 capítulos de Abacuque, nós vemos então um profeta diferente, que nesse momento ele não está falando em nome de Deus para o povo, mas ele está falando em nome do povo para Deus. Ele vai levar para Deus aquilo que de repente nós não temos coragem de colocar nas nossas orações. E nós vimos que Abacuque, ele fez queixas ao Senhor. Nós vimos que Abacuque, ele colocou interrogações ao Senhor. Nós vimos que Abacuque, ele abre o seu livro dizendo, até quando, Senhor? Talvez você não tenha tido coragem nas suas orações de dizer isso ao Senhor, mas lá dentro do seu ser você fica se perguntando, até onde isso vai durar? Até quando essas situações que estão ao nosso entorno, elas durarão? Quando nós vamos sair dessa situação? Veja, nós estamos em comum falando sobre algo que já se perdeu no Brasil, mas que é algo trágico, que é essa pandemia, que é essa epidemia que trouxe temor, seja demasiadamente ou não, mas que trouxe perdas para as vidas de muitas pessoas no mundo. E perto de nós, nós temos pessoas perto de nós. Hoje alguém dizia num post, num dos vários posts que eu fiz, alguém dizia, eu sei, tenho visto a dor que tem sido de um parente interno ou internado que está sofrendo, necessitando de algo. Eu não quero entrar no assunto, eu não quero te levar a pensar em polêmicas, eu quero te levar a pensar que não bastante, nós temos outras dores. Há pessoas que perderam, não só por conta do coronavírus, mas há pessoas que perderam entes queridos, seja agora, durante esse momento, seja no início do ano, seja, enfim, qual for a catástrofe na vida da pessoa, que bateu de forma inesperada, sem avisar. Há pessoas que estão vivendo um deserto, seja de forma isolada, seja dentro da sua casa ou de forma comunitária. Abacuque, ele representa os nossos corações quando nós não temos a coragem de dizer para Deus, Deus, é isso que eu estou sentindo. Abacuque, então, ele se queixa ao Senhor. Mas Abacuque, ele entende que ele não simplesmente está, ou na verdade não era isso, resmungando para o Senhor. Ele não está ali apenas jogando, tacando pedras para alguém que sabe que não vai fazer nada por ele, não. Abacuque se queixa, Abacuque abre o seu coração, porque ele entende que essa é a única maneira que ele tinha de se posicionar e de chegar até o Senhor para conhecer mais de Deus. No entanto, Abacuque fez mais do que isso. Abacuque, ele vai até o Senhor e ele coloca a sua queixa
Mas Abacuque, ele não vira as costas após reclamar. Tem gente que só quer falar, tem gente que só quer reclamar, tem gente que só quer fazer a sua voz ser escutada por alguém, ser audível, ou só quer impor o tom da sua voz e acaba de falar, vira as costas, e como na brincadeira, na gíria a gente diz, fala com a minha mão e vai embora. Mas não, Abacuque sim, reclama com Deus, Abacuque se queixa com o Senhor, mas ele faz algo mais além. E no capítulo 2, lembra? Há 2 semanas nós fechamos o capítulo 1. E nós vimos que apesar da resposta de Deus para Abacuque, ou a primeira resposta, não lhe agradou, não era o que ele esperava, Abacuque ainda assim ele continuou abraçando. O significado do nome de Abacuque é abraçar, é aquele que luta, é aquele que não abre mão, é aquele que não joga a toalha, mas continua confiando no Deus da sua salvação. Então Abacuque no capítulo 2, ele se posiciona de forma ainda mais contundente. E aí lá em Abacuque 2, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda, ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Perceba o que Abacuque está fazendo. Abacuque ele está intensificando o seu posicionamento. Abacuque não simplesmente quis trazer uma voz, Abacuque não simplesmente quis fazer barulho em nenhum tipo de movimento. Nesse tempo onde nós temos visto barulho de tudo quanto é lado, mas nenhum tipo de movimento que nos leve para algum lugar. Eu tenho dito para pessoas durante essa semana, algumas conversas, alguns questionamentos se perderam e não valem mais a pena, porque nós temos ido do nada para lugar nenhum. Abacuque entendeu que o questionamento dele para o Senhor não era esse questionamento que o levaria do nada para lugar nenhum, mas era um questionamento que, apesar daquilo que Deus poderia trazer como resposta, ainda assim era o Deus que o criou e o formou, o Salvador da sua vida, aquele que tinha trazido graça e misericórdia sobre a sua vida. Então Abacuque se posiciona de forma mais contundente, e a mesma forma que Abacuque age é o sinal para que eu e você hoje precisamos agir. Diante não só daquilo que o Brasil hoje como um caos está, no meio de toda essa loucura que nós temos vivido, de toda a insensibilidade de alguns, ou toda temerosidade em demasia de outros, e divergências de opiniões, e cada um fazendo a sua voz, querendo cada vez mais ser mais alta, nós estamos, como Mateus 24 vai dizer, nós estamos perdendo o amor por conta do pecado que tem ditado os lugares para onde nós temos que olhar e os passos que nós temos que dar. O próprio Jesus vai dizer em Mateus 24 que por se multiplicar a iniquidade, o nosso amor se esfriaria. Nós não podemos nos permitir que nosso amor se esfrie. Abacuque não se permitiu esfriar, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que acontecia ao seu redor, concordando ou não, entendendo ou não, Abacuque se posicionou de forma mais contundente. Eu e você precisamos olhar para aquilo que é importante. Não podemos perder de vista o que é importante nesse momento. E o que é importante nesse momento? E está aí no título da nossa live, e é o tema dentro da série Desenvolva a Nossa Fé, para a mensagem dessa noite. Pare, olhe e escute. O que Abacuque fez, depois de colocar as suas queixas ao Senhor, não foi virar as costas, não foi procurar quem estava certo, não foi procurar se era fake news ou se era verdade, não foi fazer discussões tolas, como o Provérbios vai dizer, e se tornar como tal, um tolo que faz discussões terrenas que levam do nada para lugar nenhum. Mas Abacuque se calou após as suas queixas para Deus, e ele se posicionou, parando, olhando e escutando. Perceba, nós estamos em casa e, de acordo ou não, se o tempo ainda era para continuarmos em casa, eu quero falar sobre as últimas semanas que nós ficamos em casa. E nessas últimas semanas, por exemplo, o Bernardo, o Joaquim agora há pouco, ele falava com a avó dele: vovô, traz um biscoito para mim, indo à padaria. Só que o horário que ele ia, pasme você, 6 horas da tarde, a padaria já estava fechada. Embora ela tenha sido aberta, mas ela fez às 5 horas da tarde. Um estabelecimento que ficaria aberto até às 10 horas da noite. Ou seja, nós não podemos ir em algum lugar para comer ou para fazer um lanche nesse horário porque já está fechado. E o que nós fazemos quando queremos lanchar? Nós pedimos um delivery. Então, os lugares se modernizaram ou pelo menos investiram de forma mais aguda naquilo que antes alguns não investiam, que era a entrega em casa, o famoso delivery. Então, nós agora passamos a não mais ir nos lugares, seja porque você entende que nós estamos proibidos, seja porque você entende que é a prudência, seja porque você entende que Deus está te direcionando nesse momento. E aí você vai ver na palavra fazer o que Ele de fato está nos direcionando a fazer. Nós pedimos delivery em casa.
Se você quer fazer uma compra de uma televisão, de um computador, de algo para repor aquilo que você precisa ou agregar de um bem na sua casa, você não pode mais ir numa loja comprar, seja qual for a loja que vem na sua mente. Você entra agora no site daquela loja e você faz uma compra online. A pergunta para você é, como você se posiciona depois que você faz um pedido delivery? Como você se posiciona depois que você faz uma compra online? Esses dias nós estávamos fazendo a nossa oração, nós temos feito oração todos os dias, 8 horas da noite como igreja. E aí a gente tinha feito um pedido delivery de um lanche. E, claro, a gente tem que dar atenção ao Senhor, mas a gente orava, e enquanto orávamos, a gente entendia que dava o tempo da gente orar até o tempo que o estabelecimento nos deu como tempo para a entrega chegar na nossa casa. A gente orava, mas a gente também estava atento para que esse tempo a gente não, de repente, deixasse a pessoa pedindo durante muito tempo. Nós estávamos atentos. Se você faz uma compra online, você, qualquer pessoa que toca a sua campainha, que bate no seu portão, você já logo sai para a cortina, para a janela, para você ver se é o bem que você comprou. Como é que nós fazemos nas nossas orações? Como é que você faz nas suas orações? Muitas vezes nós entregamos algo para Deus nas nossas orações, viramos as costas e fingimos que nada nos aconteceu. Fingimos como se nada nós tivéssemos colocado diante do Senhor. Quando Jesus vai dizer, entra no teu quarto, no secreto, e o teu pai que te vem em secreto vai te recompensar, quando a ele em secreto você orar, olha, a oração, o que Jesus está dizendo, é uma conversa, é uma via de mão dupla, mas onde o essencial não é o que você fala, mas essencialmente aquilo que você ouve, no silêncio, no a sós com Deus, longe de todo barulho que pode tirar a tua cabeça daquilo que Deus tem para entregar para você. Abacuque entendeu isso, Abacuque se posicionou. O Gerson Borges, uma vez, um cantor que eu gosto, pastor, ele disse, ao ser perguntado o que é ser espiritual, o que é espiritualidade, ele disse, espiritualidade é prestar atenção. Prestar atenção nas árvores que balançam com os ventos, as suas folhas caem, nos pássaros que batem as asas e cantarolam, e ficam cantarolando todas as manhãs, felizes e sorridentes, nas pessoas que chegam nas nossas vidas e saem, as pessoas que cruzam por nós, e em todo instante, veja, perceber Deus falando contigo. Abacuque entendeu isso, e é disso que eu quero falar com você nessa noite. Apesar das circunstâncias, Abacuque entendeu que todo o barulho, ele era perigoso, ele lhe afastava de ouvir a voz de Deus, de estar atento à voz de Deus. Ele entendeu, eu preciso estar atento ao que o Senhor tem para me dizer, e ficarei aqui a postos até o Senhor falar comigo. Pare, olhe e escute. O próprio Jesus, ele disse para os seus discípulos, certa ocasião, é o que Lucas vai dizer em Atos, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Agora não é mais Abacuque, mas é Jesus dizendo para os seus discípulos, depois de longos 3 anos, 3 anos e meio caminhando com eles, depois de ter sido morto, depois de ter ressuscitado, depois de ter caminhado, depois de muitas pessoas terem visto o Cristo ressurreto, Jesus agora chama os seus discípulos, e agora quando eles estão prestes a dar a sequência no ministério que Jesus iniciou, não mais com Jesus, mas agora na presença, impelidos com o Espírito Santo de Deus, Jesus diz para eles, calma a mente de vocês estão muito acelerados, vocês estão querendo saber muitas coisas. Eles indagavam ao Senhor, Senhor, quando que vai acontecer? Como é que vai ser? É desse jeito? Vamos trazer para o dia de hoje. Deus, passadas 4 semanas, 5 semanas de quarentena, já é a hora da gente sair? Será que não é a hora da gente sair? Será que é a hora da gente ficar? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos continuar com o nosso comércio, nós precisamos isais, e Jesus estava dizendo para eles e para nós, calma o teu coração, não é sobre é certo ficar em casa ou sobre é certo sair, não é sobre isso, mas acalma o teu coração, desacelera o teu coração e fique a postos aguardando, porque o que eu quero liberar, o que eu quero derramar é algo que você nunca viu antes na sua vida, é o que Jesus estava dizendo para aqueles homens, é o que Jesus tem dito para nós essa noite. O problema é que nós vivemos numa geração acelerada. Glória a Deus. O problema é que nós vivemos numa geração acelerada. Eu e você vivemos numa geração multitarefa. Uma geração que tem enchido a sua cabeça de compromissos. E nesse tempo, em momentos como esse, por vivermos como uma geração cheia de compromissos na mente, com a mente totalmente acelerada, nós estamos ouvindo sem prestar atenção.
e prestando atenção sem ouvir. Eu vou dizer, eu e você, eu não quero falar você, eu não quero falar eu não quero falar alguns. Eu e você, nós estamos ouvindo sem prestar atenção. E prestando atenção sem ouvir. E talvez você diga, não, eu não me enquadro nisso. E eu quero ver se você de repente se acha, se você for sincero consigo mesmo nesse momento. Nós assistimos a televisão. E enquanto assistimos a televisão, nós respondemos e-mails, nós falamos ao telefone, nós maratonamos nesse tempo de quarentena, nós maratonamos séries, nós nos enveredamos por ver episódios atrás de episódios, temporadas atrás de temporadas, mas enquanto assistimos as nossas séries, não cessamos de rolar os nossos smartphones, os nossos celulares, nas nossas redes sociais. Às vezes não estamos nem olhando, mas simplesmente pelo vício de estar rolando, dividir a nossa mente. Nós fazemos desse tempo, muitos de nós, muitos de vocês, home office em casa. E enquanto faz o home office, você tenta interagir com as tarefas domésticas, de lavar uma louça, de limpar uma casa, de ir na rua fazer uma compra. Enquanto você interage com as tarefas de casa, enquanto você faz as tarefas de casa, você também traz mais uma coisa e ao mesmo tempo, no mesmo instante, você, mãe, pai, você também está interagindo com seus filhos, aplicando homeschooling com eles, que agora sai da escola e vem para você trabalhar. Presta atenção, nós conversamos em família, mas ao mesmo tempo que conversamos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, na nossa casa, estamos olhando os nossos grupos de WhatsApp, respondendo as coisas que acontecem, compartilhando as mensagens que chegam, aquilo que é engraçado. Talvez nessa hora você esteja participando do nosso culto online. Talvez nesse momento você esteja assistindo a nossa live, mas conversando com quem está do seu lado, indo ao banheiro, fazendo tudo aquilo que nós falamos no celular. De repente, enquanto assiste na televisão, no seu computador a live, você está no seu celular assistindo uma outra live. Talvez enquanto você está assistindo a live no seu celular, você está vendo outras coisas. Talvez você está vendo e compartilhando assuntos de política. Talvez você está vendo e compartilhando assuntos que não vão te levar a lugar nenhum, mas é engraçadinho. Porque nós vivemos uma geração multitarefa, onde nós estamos ouvindo sem prestar atenção e prestando atenção sem ouvir. Abacuque está dizendo para mim e para você que o posicionamento daqueles que esperam em Deus, daqueles que creem que a nossa segurança está firmada na rocha firme que é o Senhor, Abacuque está dizendo que a nossa posição, a nossa atitude é ficar parado, olhando e atentamente esperando ouvir a voz de Deus. O que Abacuque, a palavra de Deus para nós essa noite está dizendo é: desacelera a sua mente, porque nós estamos ouvindo, mas não estamos prestando atenção. Responda aí no seu coração, não precisa falar com quem está do seu lado, mas responda para si mesmo. Quando foi a última vez que você fez algo sem que seu cérebro já estivesse comprometido com outras coisas? Eu vou perguntar de novo. Quando foi a última vez que você se lembra que você fez algo, conversando com o seu cônjuge, conversando, pode diminuir um pouquinho mais, por favor, conversando com alguém, olhando uma live, enfim, que você fez algo e esteve concentrado exclusivamente nesse algo que você estava fazendo, sem que teu cérebro tivesse ocupado com tantas outras coisas? Quando foi a última vez? A sua resposta para essa pergunta tem a ver com o momento que nós estamos vivendo e com aqueles outros momentos, assim como esse, que exclusivamente e infelizmente você talvez possa se encontrar. E diante da tempestade, o que você vê diante de uma crise? Quem você ouve diante de uma crise que bate na sua porta e não trouxe recado, não mandou recado? E você não estava preparado, apesar de você se sentir preparado, apesar de você achar que você pode estar preparado, porque talvez você tenha dinheiro na conta, porque talvez você tenha planos de saúde, porque talvez você tenha contatos, porque talvez você tenha uma posição que te coloca num nível social importante, respeitado. Eu quero te dizer que a tempestade, quando ela chega, ela não avisa. E apesar do seu preparo, ela te encontra despreparado. E termos a nossa mente ocupada por várias coisas ao mesmo tempo, diante da tempestade, nos faz olhar e ouvir coisas que não nos levam para lugar nenhum. Será que no meio dessa crise você tem ouvido e visto alguma coisa?
Será que no meio de tanta discussão tola, será que no meio de tanta discussão que não leva a lugar nenhum, ao ponto de entender, ou melhor, de deixar de lado que Deus está nos trazendo para perto dele, será que você consegue ver claramente e ouvir a voz de Deus falando com você e te dizendo, a sua segurança está comigo? Eu quero te dizer que enquanto nós continuarmos com a nossa mente acelerada, falando de Deus, lendo a Bíblia, orando ao Senhor, mas com a nossa mente preocupada com tudo aquilo que nós temos alimentado na nossa mente, que não agrega em nada, ao mesmo tempo, e não parando para atentamente olhar e ouvir a voz do Senhor, nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus. Foi isso que Abacuque fez. Abacuque fez a coisa mais importante. Ele parou para olhar e escutar a voz de Deus. Faça da coisa mais importante a coisa mais importante que é a coisa mais importante. Permita que aquilo que você considera mais importante, eu quero crer que é olhar, Salmo 121, para o alto, para o nosso Senhor, crendo que é dele que vem o nosso socorro. Permita que isso que você considera importante seja mais importante do que aquilo que é mais importante no seu dia. Abacuque se queixou com Deus. Mas perceba, Abacuque encontrou uma oportunidade na sua queixa de abraçar ao Senhor, de lutar junto ao Senhor. E do meio dos propósitos que Deus usava, ou melhor, e das diretrizes que Deus usava para estabelecer os seus propósitos na vida de Abacuque e do seu povo, Abacuque lutou com todas as adversidades para continuar crendo que Deus é bom, mesmo quando a vida não é. Crendo que Deus é bom, mesmo que tudo dê errado ao nosso lado. Crendo que Deus é a única pessoa a quem nós devemos adorar e confiar e esperar e ter a certeza de que a nossa segurança está garantida nele. Abacuque se queixou, mas ele não se queixou e se afastou. Ele viu uma oportunidade de, ao se queixar, não simplesmente esperar em Deus, mas esperar perto de Deus. Então Abacuque se queixou, mas ele não se afastou, ele se aproximou. Perceba, diante da tempestade, Abacuque foi até Deus. Ele parou, ele olhou e atentamente aguardou ouvir a voz do Senhor. É o que ele disse lá em Abacuque 2, e nós já vimos. Eu ficarei de guarda, eu esperarei para ver o que ele diz. E você, diante da tempestade, o que você tem feito diante da tempestade? Como tem sido a sua espera diante da tempestade? Quando você não entende, quando você não consegue enxergar as respostas, quando você ora e parece que o Senhor não te vê, como nós vimos lá no primeiro capítulo de Abacuque, ou quando a resposta do Senhor não vai de acordo com aquilo que você estava clamando, como você espera no Senhor? O salmista vai dizer no Salmo 40, versículo 1 e 2, esperei com paciência no Senhor. Então ele se voltou para mim. Perceba, esperar não é uma escolha, esperar é um fato. E se esperar é um fato, decida esperar com paciência no Senhor. Desacelera a mente, esvazia a sua mente, porque quando com a paciência nós esperarmos no Senhor, nós perceberemos o Senhor vindo até nós e ouvindo o nosso clamor. É isso que Abacuque fez. Diante de tudo aquilo que era traumático aos seus olhos, ele decidiu esperar com paciência no Senhor. Parou, olhou até escutar o que Deus viria dizer sobre o seu respeito e sobre os seus propósitos a partir da sua vida. Veja, o salmista vai te dizer, tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quando nós não esperamos, já que esperar é um fato, com paciência, os nossos pés ficam num lamaçal. E esse lamaçal tem nome, é pecado, que nos faz querer andar pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio nariz, para onde ele aponta, acreditando que nós precisamos fazer alguma coisa, acreditando que aquilo que nós sabemos é que é a verdade, acreditando que o que eu quero é que tem que acontecer, acreditando que se não for assim, nós vamos de mal a pior. Deixa eu te dizer um negócio, o seu emprego, ainda que você tenha perdido, o Senhor continua cuidando da sua casa, o seu negócio, ainda que as entradas tenham caído, o Senhor continua cuidando da sua vida financeira, porque o Senhor tem dito para mim e para você, deixe que amanhã trará as suas preocupações, viva o hoje, basta cada dia o seu mal. O próprio Jesus vai dizer, quem de nós pode acrescentar uma hora que seja no tempo do nosso dia?
Ainda que eu e você venhamos nos preocupar, o dia continua tendo 24 horas. Hoje nós vivemos e nós não temos a certeza se amanhã viveremos. Eu não sei se domingo que vem eu estarei de volta com vocês aqui no online ou lá na igreja, mas de uma coisa eu tenho certeza, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus! Ele tem remado a nossa sorte, Ele tem nutrido as nossas forças, é Ele quem tem sustentado as nossas vidas. Preste atenção nisso, esteja atento nisso, não perca de vista, porque o andar daqueles que creem no Senhor é por fé e não por vista. É o que Paulo escreve à igreja de Corinto: nós andamos por fé e não por vista. Então, cuidado por ficar tentando andar por coisas que você quer apalpar, por coisas que você quer se garantir, naquilo que o seu próprio fazer pode lhe proporcionar como segurança, e esquecer de viver uma segurança que na verdade só pode ser firmada na fé que nós temos por meio de Cristo Jesus, no nosso Senhor. Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo não disse isso porque ele achava que isso era uma crença mística. Ele não disse isso porque ele achava que isso era uma frase de efeito, poder da mente. Ou porque ele queria praticar a inteligência emocional. Não. Paulo dizia isso porque depois de viver o muito, depois de viver o pouco, depois de viver em liberdade, depois de viver preso, depois de viver no conforto da sua casa, mas também depois de ser açoitado muitas vezes em todo o tempo, ele viu a bondade de Deus por meio de Cristo Jesus. Deixa eu dizer para você, Deus é bom, ainda que a sua vida não seja. Deus é bom, ainda que o Brasil esteja um caos. Deus é bom, ainda que o governo do Brasil seja o que você queira e você esteja vibrando com isso. Deus é bom, ainda que o governo do Brasil seja algo que você odeie, seja algo que você não queira ver pintado nem de ouro. Deus continua sendo bom na sua vida. É o que Paulo está dizendo, não é por conta das circunstâncias ao meu redor, mas por conta daquilo que Cristo Jesus e o seu Espírito em mim pode me fortalecer, é que eu posso dizer, perdendo ou ganhando, em casa ou fora de casa, fechando o meu negócio, com a queda financeira, subindo a queda financeira, tendo o meu emprego de volta ou não, eu continuarei podendo todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso Paulo vai dizer à igreja de Corinto, porque nós vivemos por fé e não por vista. Então, para a gente ir embora, eu quero colocar para você gravar isso no seu coração, duas ações para você desenvolver a sua fé. Eu quero dizer para você uma coisa que eu não sei se você tem percebido. Pessoal da Alcance aí, vocês estão conectados e vocês, ou alguns de vocês vão se lembrar, o último domingo nosso, o penúltimo domingo nosso, antes da gente entrar em quarentena, a mensagem na série Direção Divina foi sobre observarmos os sinais de pare. O Senhor nos manda todos os dias sinais de pare, para que a gente possa perceber aquilo que está roubando a nossa visão, roubando a nossa audição e nos impedindo de ver, de parar, assim como Abacuque, de olhar e de escutar o que somente Deus exclusivamente tem para dizer para nós. Então, 2 semanas depois veio a quarentena. Independente se você concorda para que ela aconteça ou não, independente dos motivos, que o coronavírus já é passado, infelizmente. As mortes já viraram números e não viraram, e nós perdemos o sentimento. Agora a gente está preocupado mais com qual o número da curva, se cresceu, se não cresceu, e não choramos mais com os que choram, não sentimos mais a dor do outro, não clamamos mais pelas vidas que estão desesperadas, porque tem parentes sendo acometidos pela doença, tendo vidas sendo ceifadas. Nós perdemos a visão. E aí nós entramos na quarentena e todo mundo ficou sensível ao sinal de pare. E todo mundo concordava, Deus está trazendo a gente para perto. Todo mundo estava sensível. Onde você conversava, nas conversas de WhatsApp, as pessoas clamavam por socorro, as pessoas pediam oração, os crentes clamavam por oração, os crentes compartilhavam textos devocionais, os crentes oravam, aqueles que não tinham fé, abraçavam a fé cristã, aqueles que estavam desviados, dizendo, eu estava desviado há muito tempo, longe dos caminhos do Senhor, mas eu agora quero voltar para os braços do Senhor, eu quero continuar crendo. Mas as últimas semanas elas entregam, elas denunciam a aceleração do nosso coração, o quanto a nossa mente é pecaminosa, o quanto a nossa mente é corrompida, porque nós deixamos novamente de orar para o Senhor, nós não queremos mais ficar parados, nós estamos inquietos, nós queremos fazer alguma coisa, nós queremos resolver alguma coisa, nós queremos voltar para a rua, nós queremos ficar em casa, nós queremos dizer que o presidente está certo, nós queremos dizer que o presidente está errado, e ninguém mais compartilha graça,
ninguém mais compartilha amor, ninguém mais quer ouvir sobre esperança. Voltamos a falar de política, voltamos a discutir sobre ideologias partidárias, voltamos a farinha pouco e meu pilhão primeiro. Misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Abacuque está dizendo, eu não sairei daqui até Deus falar comigo. Onde você está nesse momento? O Senhor tem nos chamado para perto. E o Senhor disse, eu ainda não entreguei. Eu ainda não falei. Onde está o seu coração? Então a palavra de hoje é pare, olhe e escute. Acalme o seu coração. E a primeira coisa que eu quero ver com vocês das duas é tente não tentar. Não tente resolver tudo. Não tente ser o super-homem da sua casa ou a Mulher Maravilha. Ou o Capitão América e a Capitã Marvel. Não tente saber tudo. Não tente ter todas as respostas. Ei, ouça! Não tente! Talvez, durante esse período, a última coisa que você, de repente, tentou foi não tentar. O Senhor nos colocou nessa quarentena. Presta atenção, crente! Presta atenção, você que está me ouvindo! Independente da voz que me trouxe e que te trouxe para esse momento, Deus parou a humanidade para ouvir o que Ele tem a dizer. O que o Senhor falou para Abacuque naquele tempo, quando Abacuque se queixou com o Senhor, foi: o povo está em pecado, o meu povo se desviou de mim, e eu vou usar um povo inimigo para destruí-lo. Não era isso que Abacuque queria ouvir, mas ainda assim Abacuque se posicionou. Ele não começou a buscar culpados, ele não começou a buscar fontes para ver quem estava certo ou errado, mas Abacuque disse: eu continuarei olhando para os montes, me firmando nos montes, que é de lá que vem o meu socorro, porque o meu Deus não dorme, o guarda de Israel não dorme. Aleluia! Tente não tentar, desacelere a sua mente. O Salmo 46, versículo 10, o Senhor vai dizer: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. Há pouco mais de 40 dias, todos nós concordávamos que Deus tinha nos dado um grande pause. Todos nós concordávamos que Deus tinha nos desacelerado. A pergunta é: e quem tirou o controle da mão de Deus para dizer que nós podemos voltar a nos acelerar? Perceba, eu não quero que você entenda, porque hoje é difícil a gente falar. Todos nós estamos tão contaminados, tão corrompidos, que nós abraçamos uma ideia e tudo que nós ouvimos passa pelo filtro da ideia que nós queremos. Mas em nome de Jesus, que Satanás seja repreendido no teu coração, que Satanás seja repreendido na tua mente, para que o Espírito Santo flua dentro de você, livremente. Presta atenção, quem foi que tirou o controle das mãos de Deus para dizer que a gente pode despausar a nossa vida? Eu não estou falando sobre sair de casa, eu não estou falando sobre ficar em casa, mas sobre ocupar a nossa mente. Nós voltamos a nos acelerar, as pessoas voltaram a se acelerar e voltaram a olhar para si mesmas e deixaram de olhar para Deus. E o Senhor está dizendo: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Presta atenção, nossas preocupações exageradas, elas vão nos levar cada vez mais nos tornar inquietos e nos levar cada vez mais para longe de Deus, distante de Deus. Nós precisamos desacelerar, nós precisamos parar. Nós não sabemos esperar. E somente em Cristo é que nós vamos aprender a esperar, a parar, para ouvir e olhar e escutar a voz de Deus. Olhe para o texto, presta atenção. O que Deus não disse, presta atenção no que Deus não disse. Deus não disse: ocupem-se e saibam que eu sou Deus. Não! O que Deus realmente disse foi: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. O que tem nutrido as suas orações é mais ou é menos? Não mais de Deus que eu estou falando, mas é para que mais coisas aconteçam, é para que o seu emprego volte, é para que você continue trabalhando, é para que a sua renda financeira não caia. Eu te amo no amor do Senhor, seja você quem está ouvindo. E eu falo isso pela misericórdia e graça do Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor vai dizer: olha para as aves, elas não têm dispensa. Nem por isso elas deixam de cantarolar, porque todos os dias eu tenho cuidado delas. Mateus 6, o Senhor vai dizer isso. Mas qual tem sido as suas orações? É mais ou menos, quando Jesus vai dizer, também em Mateus 6, entra no seu quarto, no secreto, ouve o teu pai, que em secreto está falando contigo, desacelera, aquietem-se.
sai do furdunço, sai do barulho. O Brasil está um caos, há muito barulho e pouco movimento nesse momento. E Deus ainda está te esperando no mesmo lugar que lá no início Ele se encontrava, desde Adão e Eva, e que Ele quer se encontrar com você. Eu não sei na trajetória da sua vida onde você está nesse momento, mas Deus está caminhando para o mesmo lugar que Ele se encontrava com você. Se você não se rendeu ao Senhor algum dia, Deus está indo ao seu encontro para ter um encontro real e genuíno contigo, para trazer quietude no seu coração, para trazer contentamento, para trazer alento no seu coração. Presta atenção! Marta estava num dado momento da sua trajetória com o Senhor. Marta estava muito preocupada, porque o Senhor foi visitar Marta e Maria, duas irmãs. Maria recebe Jesus, ela se ajoelha aos pés de Jesus, fica ali atenta. Perceba, Abacuque presente na vida de Maria, ela parou tudo que fazia, ela se posicionou para olhar para o Senhor, para ouvir o Senhor. Marta continuou trabalhando, Marta continuou fazendo as coisas, Marta se cansou ao ponto de reclamar para o Senhor. E quando ela reclama para o Senhor, Lucas 10, a partir do versículo 41 vai dizer: mas o Senhor Jesus respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. O Senhor está dizendo para você: você está preocupado demais com muito detalhe, você está preocupada demais com muito detalhe. Você está acelerada demais, você está acelerado demais. Acalma o teu coração, aquiete-se. Porque apenas uma coisa é necessária. Ele continua dizendo: Maria fez a escolha certa e ninguém tomará dela disso. Perceba, Paulo em Romanos 8, ele vai dizer a partir do versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Paulo vem dizendo desde o capítulo 3 que nós fomos isolados de Deus, nós fomos colocados numa quarentena, a verdadeira quarentena por causa do pecado. Havia um breu nas nossas vidas e nós fomos afastados. Paulo vai dizer lá no capítulo 6 que o salário, ou seja, o resultado do pecado foi a morte, não a morte física, mas o isolamento de Deus, a quarentena, o afastamento de Deus. E ele vai começar a trabalhar que Deus prova o seu amor no capítulo 5, enviando Jesus para morrer por nós, mesmo nós não merecendo, merecedores, pecadores. Então Paulo, depois de fazer todo esse discurso da graça do Senhor, do amor do Senhor, Paulo vai dizer: que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não dará a mim, a você, de graça, todas essas coisas? Você está se preocupando com detalhes, é o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo aquilo com o que Maria fez, que a única coisa necessária de se preocupar, isso ninguém pode tirar dela. No final do capítulo 8, Paulo vai dizer que nem a morte, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nem principados, potestades, nem o coronavírus, nem a crise financeira, nem o governante que você odeia ou que você abraça, nem o momento circunstancial, se você já perdeu o emprego ou não, se o seu comércio não está legal, seja qual for que você está, nada pode te afastar do amor de Deus que está firmado em Cristo Jesus. Meu querido e minha querida, tente não tentar. Talvez é a única coisa que você não fez até esse momento. Segundo, aproveite todas as oportunidades. Pastor, o que é isso? Sim, a crise, ela não é algo ruim, pelo contrário. A crise, ela é uma grande oportunidade de você acertar aquilo que você não tratava mais como importante, que é essencial na sua vida. Quantas famílias nesse tempo, elas puderam ver os seus relacionamentos restaurados? Infelizmente, parêntese, alguns casais não aguentaram muito tempo dentro de casa. Alguns casais que carecem das nossas orações e da graça e da misericórdia do Senhor sobre a vida deles. Mas quantas famílias puderam desfrutar do a sós em casa? Quantos filhos puderam ver os seus pais porque não viam? Quantos filhos puderam ter os seus pais de verdade em casa, de repente ensinando um pouco a tarefa da escola? Puderam ver os seus pais se amando ou demonstrando um gesto de carinho? Porque na crise nós começamos a valorizar o que realmente importa, porque a crise, ela é uma grande oportunidade para que a gente perceba isso. Foi isso que Abacuque fez. Abacuque olhou a crise diante dos seus olhos, a primeira resposta que Deus deu, e ele viu: nenhum outro lugar que eu vá pode ser tão oportuno para mim quanto ficar aqui parado, atento, ouvindo, olhando, até que o Senhor me responda. Esse momento que nós estamos vivendo é uma grande oportunidade de você se reatar com o Senhor.
Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei como tem sido os seus devocionais. Eu não sei se no início da quarentena você começou a buscar, começou a orar, começou a ler e agora você já se perdeu de novo. Faz parte, é normal. A nossa mente ela é assim, ocupada por muitas coisas. Mas não perca de vista a oportunidade, a grande oportunidade que todo esse momento o Senhor tem te permitido de se achegar a Ele. O Senhor vai dizer lá em Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar com todo o vosso coração. Esse é o tempo, essa é a oportunidade. O Senhor quer liberar a cura na sua vida. O Senhor quer derramar a paz na sua vida. O Senhor quer trazer aquela paz que excede todo entendimento na sua vida. O Senhor quer te fazer andar em rocha firme. O Senhor quer tirar os seus pés de um lamaçal. O Senhor quer te andar por pastos, te fazer andar por pastos verdejantes. O Senhor quer trazer uma luz para os teus pés que vai apontar o caminho também que você vai ser guiado. Mas enquanto você não aproveitar tudo isso que nós estamos vivendo para se achegar a Deus, ouvir a sua voz e ficar atento até que Ele te responda, você não vai desfrutar da graça do Senhor. Olha o que Paulo vai dizer quando escreve para a igreja de Roma. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que elas contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E a esperança não nos decepcionará. Tem muita gente que não quer nem um pouquinho se perceber em sofrimento. Tem muita gente que não quer nem um pouquinho se sentir acuado, se sentir com medo, porque não sabe viver sem saber onde está pisando. Mas a caminhada com o Senhor é uma caminhada por fé, e não é por vista. E uma caminhada de fé é de fato entender que o sofrimento vem, é de fato entender que as perdas virão, e que tudo isso não saiu do controle de Deus, não foi um caso à parte na agenda de Deus, faz parte dos propósitos dele, como a palavra que vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que segundo o seu propósito foram chamados. Há um propósito de Deus para a sua vida, há um plano de Deus para a sua vida, que é glorificá-lo, quer te fazer cada vez mais parecido com Ele, quer te levar a desfrutar da paz que excede todo o entendimento, e apesar das circunstâncias, o Senhor continua contigo, Ele continua sendo bom, porque a esperança não nos decepciona, mas a esperança ela é fortalecida por um caráter aprovado. A crise ela é uma grande oportunidade. Nós passamos a valorizar o que realmente importa. Mais uma vez eu volto na frase de Tim Keller. Você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até você perceber que Ele é tudo o que você tem. Pare de buscar coisas para ocupar o teu dia. Pare de buscar coisas para ocupar a tua mente. E aproveite da presença de Jesus, que é tudo o que você tem nessa hora. Entra no teu quarto, ora ao Senhor. Não é literal que eu estou falando isso. Se você quiser fazer literal, faça literal. Mas não se prive de ter o seu a sós com Deus. Abacuque valorizou a dependência de Deus. O meu desejo é que ao final de tudo isso, mesmo que as coisas não pareçam fazer sentido para você, mesmo que as coisas ou as respostas não sejam como as que você gostaria, que você perceba quão prazeroso tem sido estar mais perto de Deus do que lá no início, quando tudo começou. Perceba as crises que Deus permite nas nossas vidas. Não são simplesmente para que a gente possa passar por elas e dizer, olha, eu venci, ou em Cristo Jesus eu consegui avançar. Não. É para que você, ao final, possa perceber, hoje eu estou mais perto de Deus do que lá atrás. Eu não sei qual é a crise que você tem vivido. Eu não sei pelo que você tem orado. Eu não sei o que você tem clamado. Mas eu sei que homens e mulheres de Deus oraram e clamaram por alguma questão que lhes incomodava. Paulo foi um desses. Paulo vai dizer que ele tem um espinho na carne. Paulo vai dizer que era um enviado de Satanás para lhe atormentar todos os dias. E a palavra de Deus, através da vida de Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, vai dizer que ele, lá em 2 Coríntios 12, que ele em 3 ocasiões orou ao Senhor pedindo que o Senhor o livrasse. Quem sabe você tem se identificado assim, como Abacuque, como Marta, como Paulo, como aqueles pescadores que Jesus estava dormindo no barco e ficaram desesperados. Eles achavam que Jesus não amava. Senhor, o Senhor não me ama. Senhor, me livra dessa. Senhor, me tira dessa situação. E talvez você não está vendo a famosa, nos seus olhos, na sua perspectiva, luz no fim do túnel. Talvez você tenha orado pelo seu marido. Talvez você tenha orado pela cura do seu casamento. Eu não sei, quem sabe você está orando pela salvação do seu cônjuge, para que ele encontre Jesus.
Talvez você tenha orado por uma cura na sua própria saúde, por uma enfermidade que ninguém sabe ainda, mas que você precisa ser curado. Talvez você tenha orado por um filho, por uma filha, para que o seu ventre seja aberto, para que o Senhor te permita ter filhos. Talvez você tenha orado pelos seus filhos, que agora há pouco estavam com vocês e agora estão perdidos, não estão nem nesse momento na live com vocês, estão em outro lugar, no quarto, trancado. Estão quietos, calados, eu não sei pelo que você tem orado, mas assim como Paulo, você talvez esteja se encontrando numa situação onde você ora ao Senhor dizendo, Senhor, me livra dessa. Mas o que deve ser importante para nós valorizarmos, é a resposta que Deus deu, tanto para Abacuque, quanto para Paulo, quanto para você. Nesse dia, o Senhor respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, porque o meu poder opera melhor na fraqueza. Perceba, vivermos sem um motivo que nos leve de volta para Deus, em andar em direção a uma vida cada vez mais distante dele, uma vida sem sentido. Pastor, o que é isso? Sim! Se nós tivéssemos a fórmula secreta para, como uma varinha mágica, um estalar de dedos, o estalar do Thanos lá dos Vingadores, resolvermos todos os nossos problemas, nós andaríamos cada vez mais distantes de Deus, nós não precisaríamos de Deus, nós não buscaríamos o Senhor, nós não seríamos temente a Ele, nós não dependeríamos dEle. Eu não sei como você recebe isso, mas o que o Senhor está dizendo é no sofrimento, em meio à tempestade da vida, quando você percebe que as coisas não fazem sentido e que tudo aquilo que tem preço, que você considerava valor, se perde, é que você vai perceber que de fato o que importa para você, o que tem valor, é a minha graça em Cristo Jesus, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Onde está a sua segurança? Onde está aquilo que você entende que pode trazer graça para a sua vida? Está naquilo que você tem se desesperado? No amanhã que pode, mas não chegou ainda? Pode chegar, mas não chegou ainda? Ou a tua segurança está de fato no Senhor, que fez os céus e a terra? Pode vir para cá. Que fez os céus e a terra. Que tem te cuidado, tem te livrado. Faça um exercício. Hoje nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Mas seja sincero com você mesmo. Quantas outras crises você já enfrentou? Em pequena ou grande escala? E que hoje você pode olhar para trás e dizer, Deus, muito obrigado, porque eu de fato estive seguro no Senhor. Eu me vi seguro no Senhor. Eu me vi firme nessa rocha que é o Senhor. Deixa eu fazer o que eu gosto de fazer sempre, senão o Evangelho não é compartilhado. A Vanessa falou em alguns momentos aqui, não é sobre nós. Então tudo isso que foi falado, você precisa pensar a partir de uma única pessoa, Jesus Cristo. Jesus também fez uma oração de angústia. Jesus também fez uma oração de dor. Jesus também parecia não entender muitas coisas. Lucas vai escrever nos últimos minutos, às últimas horas de Jesus, que o temor era tão grande, a angústia era tão grande, que ele chegou a suar como gotas de sangue. Minutos depois dele ter ceado com os seus 12 apóstolos, de declarar ali que ele seria traído e que a sua traição, ou que ele seria preso em instantes, Jesus sai com os seus apóstolos, eles vão para o monte chamado Getsemane. E ele chama os seus discípulos a orar. Jesus não, talvez satisfeito ou querendo nos ensinar, ele chama aqueles que lhe buscavam com todo o seu coração, aqueles mais de perto, Pedro, Tiago e João. Ele leva eles mais adiante. E Jesus abre o coração para eles e diz, fiquem aqui comigo, meu coração está aflito, orem comigo. Jesus vai um pouquinho sozinho, porque ele nos ensina, mas ele é o nosso exemplo. Ele vai para o seu quarto secreto orar ao Pai, deixa Pedro, Tiago e João orando, e ele vai ao Pai orar, e ele sente o peso daquele momento, dos nossos pecados recaindo sobre os seus ombros, daquilo que nos isolava de Deus, agora o afastando do contato com Deus, e ele diz, Pai, se for possível, me livra dessa. Mas ele entendeu que se não fosse aquele momento, a graça do Senhor não nos livraria do isolamento que a humanidade teria ou continuaria de Deus, que foi o pecado. E Jesus disse, mas que não seja feita a minha vontade, mas que cumpra-se então os teus propósitos sobre a minha vida, e que a graça baste sobre a vida dos meus irmãos, dos que irão me seguir, dos que irão crer em mim. Jesus morreu naquela cruz, para que a graça dele te alcançasse aí onde você está. E que apesar das suas perdas, apesar dos seus temores, você pudesse dizer, eu estou seguro no Senhor.
Eu quero orar com você, a gente vai cantar. Mas se você entendeu tudo que nós conversamos, se você entendeu, se o Espírito Santo de Deus falou no seu coração, enquanto a gente ora, que você possa abrir o seu coração para o Senhor e dizer: Senhor, me ajude a não me desviar a atenção. Me ajude a continuar com os meus olhos fitos no Senhor, com os meus ouvidos bem abertos para ouvir o Senhor e para esperar com paciência, atentamente, até ouvir a sua voz. Me ajude a ir ao secreto para falar contigo. Vamos orar. Se você entende que a sua vida precisa de Jesus, se você entende que você precisa, assim como o Senhor, orar ao Pai para que Ele venha, para que Ele te responda e para que a graça dEle te alcance, ore comigo nessa hora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu preciso da Tua graça. Deus, me ajude a focar no que de fato importa. Deus, me ajude a me prender ao que de fato é essencial. Deus, me ajude a tirar dos meus ouvidos todo barulho que é barulho por barulho. Deus, em nome de Jesus, me ajude a ouvir a sua voz. Deus, em nome de Jesus, me ajude a me reposicionar. Em nome de Jesus, nesse tempo, me ajude a aproveitar desse momento para me achegar. Em nome de Jesus, me ajude a me posicionar para ouvir o Senhor. Querido, eu não sei se até aqui você não tinha entregado a sua vida a Jesus. Se você estava afastado do Senhor. Se você está me ouvindo e entende que é momento de entregar o seu coração para Jesus, para entender que a sua segurança só virá quando você se entregar a Ele. Continue orando comigo. Diga: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, fala ao meu coração. Em nome de Jesus, liberta, Deus, a minha mente que está aprisionada. Deus, tira as escamas dos meus olhos, tira tudo aquilo que embaça a minha visão para que eu possa ver que a minha segurança está no Senhor. Amém. Deus, em nome de Jesus, derrama da tua graça sobre a minha vida. Deus, em nome de Jesus, eu me rendo ao Senhor. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero crer e declarar que a minha segurança está no Senhor. Por isso eu entrego a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se